O terceiro trimestre deste ano foi de recuperação para as principais bolsas mundiais. Nos Estados Unidos, o S&P 500 registrou um novo máximo histórico em setembro e acabou o trimestre com uma valorização de 5%. Desde o início do ano, acumula já uma valorização de cerca de 18%. Também na Europa, o índice alemão, o DAX 30, registrou um novo máximo histórico, tendo valorizado no trimestre cerca de 8%. Desde o início do ano, acumula uma valorização idêntica de 18%. Na Europa, o destaque foi, contudo, a forte valorização, a forte recuperação dos mercados periféricos, nomeadamente dos mercados espanhol, que valorizou 18% no trimestre, e do mercado italiano, que valorizou no mesmo período cerca de 14%. Por sua vez, o mercado nacional, medido pelo índice PSI 20, e apesar da crise política despoltada durante o verão pela demissão do Ministro das Finanças, mesmo assim conseguiu valorizar no trimestre cerca de 7%. Desde o início do ano acumula uma valorização de 5%. Por sua vez, nos mercados de dívida pública, o trimestre foi de estabilização das yields, sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha, isto após as fortes subidas de maio e junho último. Nos mercados de dívida privada e em linha com a forte recuperação das ações, o trimestre ficou marcado por uma forte diminuição dos spreads de crédito, tanto nos segmentos de investment grade como high yield, que voltaram para os níveis mínimos dos últimos cerca de 12 meses. Na base dos fortes ganhos verificados durante o terceiro trimestre, tanto ao nível das ações como das obrigações de dívida privada, estiveram basicamente dois fatores. Em primeiro lugar, os bons indicadores macroeconómicos. Na zona euro, a economia no segundo trimestre deste ano cresceu 0,3% e parece estar finalmente a sair, ainda que de forma lenta, da recessão. Nos Estados Unidos, os principais indicadores avançados, nomeadamente o ISM, também têm estado a recuperar e encontram-se aos níveis máximos de vários meses. E, não menos importante, na China, a produção industrial parece estar a estabilizar, isto após um início de ano bastante fraco e de algum abrandamento. Em segundo lugar, o segundo fator terá sido a decisão, de certa forma inesperada, por parte da Reserva Federal norte-americana em prolongar o programa de compra de obrigações, o que veio impedir e travar a forte subida das yields de longo prazo e garantir, pelo menos durante mais alguns meses, as condições monetárias favoráveis ao crescimento. A ação recente dos principais bancos centrais das economias avançadas vem, de certa forma, a reforçar e sublinhar algumas das nossas principais ideias e convicções para o próximo trimestre. Em primeiro lugar, a nossa convicção de que as taxas de juros de curto prazo se irão prolongar durante mais algum tempo a níveis historicamente muito baixos. Isto tanto nos Estados Unidos como na zona euro, onde o BCE poderá, inclusive, voltar a cortar taxas de juros ainda este ano. Nos prazos mais longos, a tendência, por sua vez, é de facto de subida, mas desta vez acreditamos que essa subida será mais moderada e gradual, ao contrário do verificado em maio e junho último deste ano. Deste modo, num cenário de subida gradual e moderada das yields de longo prazo, mantemos a nossa preferência para o próximo trimestre pelas ações e pelas obrigações de dívida privada, nomeadamente no segmento high yield, embora de forma cada vez mais seletiva, considerando que os spreads de crédito voltaram para níveis bastante reduzidos. Ainda no segmento do high yield, mantemos a preferência pelas obrigações de empresas portuguesas. Por sua vez, no universo acionista, consideramos que é chegada a altura de aumentar a exposição a ações europeias. Com efeito, num cenário de recuperação económica, acreditamos que as estimativas para os resultados das empresas europeias começarão a ser revistas em alta, o que poderá permitir uma nova fase de subidas nas bolsas europeias. Ainda ao nível das ações europeias, mantemos a preferência pelos mercados periféricos, nomeadamente pelos mercados espanhol e italiano.